Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante e que envolve uma quantidade enorme de segurados que já são aposentados ou que estão prestes a se aposentar e que muitas vezes esquecem ou não são questionados pelos seus advogados ou não informam isso ao servidor do INSS, ou o servidor do INSS também muitas vezes não pergunta, nem questiona, e o pior é que o prejudicado é a própria pessoa que vai pedir o benefício, é o próprio segurado. Nós vamos trabalhar do tempo rural. O tempo rural aumenta a sua aposentadoria de forma significativa e é interessante você informar isso ao segurado ao pedir o seu benefício no INSS, né? Informar que você exerceu atividade na área rural, e também é importante você informar isso ao seu advogado, se caso ele não venha questionar. Vem comigo que eu vou te explicar os efeitos que a atividade rural pode trazer aí na sua aposentadoria e os impactos financeiros, né? Como isso pode te influenciar. Até daqui a pouco. Continuando com o nosso assunto de hoje sobre a inclusão do tempo rural na aposentadoria, né, por tempo de contribuição ou na aposentadoria por idade, nós vamos explicar para você como funciona, né, a inclusão desse tempo e por que ele é importante. Pois bem, nós aqui no escritório nós atuamos numa região grande, numa metrópole, né, região de São Paulo, toda essa região. Contudo, é muito comum, muito mais do que se espera, verificar que pessoas, que segurados, trabalharam na lavoura, trabalharam em atividades rurais e não foi considerado esse tempo no benefício dele. Então, quando as pessoas chegam aqui para fazer algum tipo de revisão, analisar algo, né, para ver se o benefício dele está ou não de acordo com o que deveria ser, uma das primeiras perguntas que a gente faz é exatamente essa: você já trabalhou na zona rural? Já teve acesso à zona rural, né? Por quê? Porque houve um êxodo rural muito grande das pessoas, né, que trabalhavam na roça para as grandes metrópoles. E se não foi esse o seu caso, você também no interior que trabalha, né? Talvez isso seja mais simples para você e por você já trabalhar nessa área com mais frequência, também já tem a ideia disso. Mas se você não tem ideia, isso é importante você ficar atento, porque o tempo rural vale sim como tempo de contribuição, né, para considerar na sua aposentadoria, e ele sendo averbado, ele pode melhorar muito o seu benefício. A grande dificuldade que tem aí muitas pessoas é de provar esse tempo rural, tá? E essa dificuldade é normal, né? E o advogado, junto com o cliente, ou o cliente, né, tem que verificar exatamente os meios de prova para com certeza afirmar que ele trabalhou naquele período. O INSS, a agência do INSS administrativamente, é muito difícil conseguir provar isso, é muito difícil o INSS reconhecer. Não raras as vezes, né, ele sempre nega esse período rural e você tem que passar para a esfera judicial, onde a abrangência de discussão é maior em relação a esse questionamento. Para você ter ideia da importância desse tempo rural, nós temos um caso específico aqui no escritório que eu demonstrei isso para um cliente nosso e provei para ele efetivamente o quanto de resultado, né, que isso poderia trazer na sua aposentadoria. Nós conseguimos provar aí mais de 7 anos de atividade rural, e isso numa aposentadoria, para você ter ideia, de R$2.000, você coloca R$2.000 por mês durante 7 anos. Já deu para imaginar o impacto que isso dá, né? Então ele veio se aposentar mais cedo durante um determinado período, porque nós conseguimos efetivamente provar que ele tinha condições plenas, né, de preencher os requisitos para a aposentadoria naquele momento que ele havia solicitado na agência e que infelizmente ela não havia reconhecido. Judicialmente conseguimos provar isso daí, deu um aumento significativo no valor de benefício dele no tempo de espera, né? Você imagina esperar mais 7 anos para aposentar, sendo que ele já tinha condições de provar isso. E como funcionam esses meios de prova? Bom, a nossa legislação, a Lei 8.213, exige que você tenha documentos materiais de prova. O judiciário também entende dessa forma. Então você tem que ter pelo menos um elemento, né, uma prova material que você consiga provar que exerceu essa atividade rural. O que quer dizer isso, doutor? A certidão de casamento sua talvez está escrito lavrador ou trabalhador rural, da mulher da mesma forma, a certidão de nascimento dos filhos, escolas
que frequentavam, né, da área rural, bilhetes eleitorais que você votava na época. Ou seja, tem uma série de formas de provar essa atividade rural, né, e consequentemente averbar na sua aposentadoria. Tem um julgado do STJ, uma súmula importantíssima, que quem milita na área previdenciária não conhecer essa súmula não é militante da área previdenciária. A súmula de número 577 do STJ, que ela permite reconhecer, né, apenas por prova testemunhal o período antes, né, da prova material. O que isso quer dizer? Essa súmula, fique bem claro, ela não elimina a existência de prova material, ela exige que tenha um tipo de prova material. A consequência é que os efeitos anteriores àquela prova material, né, o tempo anterior àquela prova material, também pode ser considerada. Você quer ver um exemplo? Você trabalhar na zona rural durante um determinado período, você não tem nenhuma maneira de prova. Nasceu o seu filho, você registra a sua qualificação, né? Quando nasceu o seu filho, você se qualificou, né? O pessoal te qualificou como lavrador ou trabalhador rural. Entendia-se que a partir daquele momento que nasceu a prova para você provar, e para trás, como você não tinha nem nada para provar, não seria válido. Depois de vários recursos especiais, o STJ já sumulou que mesmo o período anterior à prova contemporânea, você tem direito sim, né, de ter reconhecido esse período como trabalho rural e consequentemente averbar esse período na sua aposentadoria e aumentar. Olha, o fato dele ter nascido e de ter a qualificação na certidão de nascimento do filho dele como trabalhador rural, não quer dizer que somente a partir dali que ele começou a trabalhar na lavoura, não quer dizer que somente a partir dali ele começou a trabalhar na zona rural, ele trabalhava antes, né? Então, para você ter esse trabalho, provar que você trabalhava antes desse período, o STJ tem reconhecido em súmula, anota a súmula 577, que esse período antes dessa prova material pode ser reconhecido apenas com testemunha. É lógico que tem que ser a testemunha válida que realmente trabalhou com você, né, que exercia atividade na lavoura com você, que participava do campo, que vê a sua batalha no campo aí, tá bom? Isso é importante, pessoal, ficar atento, porque os volumes são vultuosos de diferenças aí que pode acontecer no seu caso e vale muito a pena você estudar isso com carinho, buscar um profissional de sua confiança na sua região, na sua área, para verificar se consegue fazer esse enquadramento de atividade rural ou se não consegue. E conseguindo, vale muito a pena fazer essa averbação de tempo, porque vai aumentar significativamente o valor do seu benefício. E se não tiver concedido a aposentadoria ainda, pode ser que você consiga a concessão do benefício de forma muito mais rápida, né, do que esperar tantos anos aí, como foi o nosso caso. 7 anos ele deveria esperar, tá bom? Acompanhe o nosso canal, fique por dentro, que essa semana ainda eu vou falar de um tema importantíssimo, que é o ruído na atividade especial. Até daqui a pouco. Tchau!